Aula 02, Ciclo vital dos documentos, Teoria das três idades, Funções arquivísticas, Terminologia. A primeira observação importante é que o ciclo vital dos documentos é um dos assuntos mais cobrados em arquivologia. Em provas da Fundação Getúlio Vargas, ele aparece tanto em perguntas diretas, como identificar arquivo corrente, intermediário ou permanente, quanto em perguntas mais interpretativas, como reconhecer a fase em que o documento pode ser eliminado, identificar os valores dos documentos, ou distinguir o instrumento gerado pela classificação daquele gerado pela avaliação. A segunda observação importante é que a Fundação Getúlio Vargas costuma trabalhar com conceitos técnicos, mas também gosta de inverter definições. Ela pode dizer que documento permanente pode ser eliminado, que arquivo intermediário tem documentos consultados frequentemente, que valor primário é histórico, ou que tabela de temporalidade é produto da classificação. O candidato precisa dominar os pares conceituais para não cair nessas armadilhas. A terceira observação importante é que, embora o material traga muitos conceitos, o coração da aula pode ser organizado em 3 perguntas. Primeira pergunta: em que fase do ciclo vital o documento está? Segunda pergunta: o documento tem valor primário ou valor secundário? Terceira pergunta: qual função arquivística está sendo aplicada e qual produto ela gera? Ciclo vital dos documentos. O ciclo vital dos documentos é o conjunto de fases sucessivas pelas quais os documentos passam, desde sua produção até sua eliminação ou guarda permanente. Em linguagem simples, é a trajetória de vida do documento arquivístico. O documento nasce para cumprir uma finalidade. Ele pode nascer para registrar uma decisão, comprovar uma ação, instruir um processo, formalizar um contrato, demonstrar uma despesa, registrar uma comunicação, preservar uma prova ou documentar uma atividade administrativa. Enquanto essa finalidade é intensa e o documento é usado com frequência, ele permanece na fase corrente. Depois, quando deixa de ser usado com frequência, mas ainda precisa ser guardado por algum motivo administrativo, legal, fiscal ou financeiro, ele pode ir para a fase intermediária. Por fim, quando perde a utilidade administrativa imediata, mas conserva valor histórico, probatório ou informativo, ele é recolhido ao arquivo permanente. Se não tiver valor permanente e cumprir seus prazos de guarda, pode ser eliminado. A definição clássica afirma que o ciclo vital dos documentos corresponde às sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo, da produção à guarda permanente ou eliminação. Essa definição é essencial. Note que o ciclo não termina sempre no arquivo permanente. Alguns documentos terminam com eliminação. Outros terminam com guarda permanente. O destino depende da avaliação, dos prazos de guarda e dos valores atribuídos ao documento. Teoria das três idades. A teoria das três idades também é conhecida como ciclo vital dos documentos ou ciclo de vida dos documentos. Ela divide os documentos de arquivo em 3 grandes idades: a idade corrente, a idade intermediária e a idade permanente. Segundo a formulação trazida pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a teoria das três idades é a teoria segundo a qual os arquivos são considerados correntes, intermediários ou permanentes, de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e com a identificação de seus valores primário e secundário. Essa definição deve ser memorizada por completo, porque nela estão os 2 critérios centrais do tema. O primeiro critério é a frequência de uso. Quanto mais o documento é consultado, mais próximo ele deve ficar do usuário. O segundo critério é o valor documental. O documento pode ter valor primário, quando ainda serve diretamente ao produtor para fins administrativos, legais ou fiscais, ou pode ter valor secundário, quando passa a interessar também para outros usos, como prova, memória, informação, história, cultura ou pesquisa. A teoria das três idades não deve ser entendida apenas como uma divisão cronológica. Um documento antigo não é automaticamente permanente. Um documento novo não é automaticamente corrente. O que determina a idade do documento é sua função no momento, sua frequência de uso, seu vínculo com a atividade administrativa e o valor que lhe é atribuído. Valor primário é o valor atribuído ao documento em razão do interesse que ele possui para a entidade produtora, considerando sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. Em outras palavras, o documento com valor primário ainda serve à finalidade para a qual foi criado ou a finalidades diretamente ligadas à atividade da instituição que o produziu. Ele pode ser necessário para praticar atos administrativos, comprovar obrigações, instruir processos, demonstrar direitos, cumprir deveres legais, atender fiscalizações ou sustentar a rotina do órgão. A Fundação Getúlio Vargas pode usar expressões equivalentes ou próximas ao valor primário. Ela pode falar em valor administrativo, valor legal, valor fiscal, valor imediato ou valor funcional. O candidato deve perceber que todas essas expressões apontam para o uso do documento pela própria entidade produtora. O valor primário predomina nos arquivos correntes e intermediários. No arquivo corrente, ele aparece com uso frequente. No arquivo intermediário, ele aparece com uso menos frequente, mas ainda existente. Valor secundário é o valor atribuído ao documento em razão do interesse que ele pode ter para a entidade produtora e para outros usuários, tendo em vista sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido. Esse conceito é decisivo. O valor secundário surge quando o documento ultrapassa sua utilidade administrativa imediata e passa a ter relevância histórica, probatória, informativa, cultural, científica, social ou memorial.
O documento deixa de interessar apenas ao produtor e passa a interessar também à sociedade, aos pesquisadores, aos cidadãos, aos órgãos de controle, à memória institucional ou à produção do conhecimento. A Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar a diferença entre valor primário e valor secundário. Se a alternativa disser que valor primário é valor histórico, a alternativa está errada. Se disser que valor secundário é valor administrativo, legal e fiscal, a alternativa está errada. Se disser que valor secundário justifica guarda permanente em razão de valor histórico, probatório ou informativo, a alternativa estará tecnicamente correta. Uma forma simples de memorizar é a seguinte: valor primário é utilidade para a administração produtora. Valor secundário é utilidade posterior, mais ampla, para prova, informação, história e sociedade. Lei Nacional de Arquivos e as Três Idades. A Lei nº 8.159, de 1991, conhecida como Lei Nacional de Arquivos, é a principal referência legal do tema. O artigo 8º da Lei Nacional de Arquivos estabelece que os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. O parágrafo 1º do artigo 8º considera documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. Isso significa que um documento pode ser corrente mesmo sem estar tramitando, desde que continue sendo consultado frequentemente. O parágrafo 2º do artigo 8º considera documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Essa é a fórmula mais importante para reconhecer o arquivo intermediário. Ele guarda documentos que não são mais de uso corrente, mas que ainda aguardam a destinação final. O parágrafo 3º do artigo 8º considera permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Essa é a fórmula central do arquivo permanente. Documento permanente é documento de valor secundário e de preservação definitiva. O artigo 10º da mesma lei afirma que os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Inalienáveis significa que não podem ser vendidos, doados, trocados ou alienados. Imprescritíveis significa que essa condição não se perde pelo passar do tempo. Para a prova, a frase de memorização é esta: documentos permanentes têm valor histórico, probatório e informativo, são preservados definitivamente, são inalienáveis e imprescritíveis, e não podem ser eliminados. Arquivo corrente. Arquivo corrente é o arquivo da primeira idade ou primeira fase do ciclo vital. Ele reúne documentos em curso ou documentos que, mesmo sem movimentação, são objeto de consultas frequentes. O arquivo corrente é o arquivo do uso cotidiano. Ele está ligado à rotina da instituição, ao andamento dos processos, às decisões administrativas, às consultas frequentes e ao funcionamento dos setores. Por isso, deve ficar próximo do produtor e do usuário direto. A principal característica do arquivo corrente é a frequência de uso. Se a questão mencionar documentos consultados frequentemente, documentos em tramitação, documentos necessários à rotina administrativa, documentos próximos ao usuário ou documentos de uso funcional, a resposta tende a ser arquivo corrente. O arquivo corrente possui valor primário. Esse valor primário pode ser administrativo, legal ou fiscal. Sua consulta costuma ser restrita ao produtor ou à unidade autorizada, porque o documento ainda serve diretamente à atividade administrativa da instituição. Todos os documentos de arquivo passam pela fase corrente, porque todo documento nasce para cumprir uma função. Porém, nem todos os documentos passam pela fase intermediária e nem todos chegam à fase permanente. O documento corrente pode ter 3 destinos. Ele pode ser transferido para o arquivo intermediário. Ele pode ser recolhido ao arquivo permanente. Ele pode ser eliminado, se não possuir valor permanente e se tiver cumprido os prazos previstos. Os nomes associados ao arquivo corrente são arquivo de primeira idade, primeira fase do ciclo vital, arquivo ativo, arquivo de gestão e arquivo de movimento. A pegadinha mais comum consiste em afirmar que arquivo corrente é apenas documento em tramitação. Isso está incompleto. O documento corrente pode estar em tramitação ou pode estar sem movimentação, desde que seja objeto de consultas frequentes. Arquivo intermediário. Arquivo intermediário é o arquivo da segunda idade ou segunda fase do ciclo vital. Ele reúne documentos originários do arquivo corrente, com uso pouco frequente, que aguardam destinação. O arquivo intermediário é uma fase transitória. O documento já não é mais usado com frequência, mas ainda não pode ser eliminado ou recolhido definitivamente sem análise e cumprimento de prazos. Ele fica guardado por razões administrativas, legais, fiscais ou financeiras. A expressão-chave é esta: arquivo intermediário guarda documentos que aguardam eliminação ou recolhimento para guarda permanente. O arquivo intermediário ainda possui valor primário. Esse detalhe é muito cobrado. O documento intermediário não tem valor secundário como característica principal. Ele ainda conserva valor administrativo, legal ou fiscal, embora com menor frequência de consulta. Por causa dessa menor frequência, o arquivo intermediário não precisa ficar tão próximo dos setores de trabalho quanto o arquivo corrente. Pode ficar um pouco mais distante, desde que o documento possa ser recuperado quando necessário. O acesso ao arquivo intermediário costuma ser restrito ao produtor ou a quem ele autorizar. Os nomes associados ao arquivo intermediário são arquivo de segunda idade, segunda fase do ciclo vital, arquivo semiativo, pré-arquivo, limbo, purgatório e arquivo temporário.
A passagem do arquivo corrente para o arquivo intermediário chama-se transferência. Esse termo é muito importante. Não se deve dizer recolhimento para o intermediário. Recolhimento é termo ligado ao arquivo permanente. Após cumprir o prazo de guarda, o documento intermediário pode ser eliminado ou recolhido ao arquivo permanente. Se ele não tiver valor secundário, será eliminado. Se tiver valor secundário, será recolhido para guarda permanente. Arquivo permanente é o arquivo da terceira idade ou terceira fase do ciclo vital. Ele reúne documentos preservados em caráter definitivo em razão de seu valor. O arquivo permanente é formado por documentos de valor secundário. Esses documentos possuem valor histórico, probatório e informativo, podendo também interessar a cultura, a ciência, a memória, a sociedade e a pesquisa. Quando o documento chega ao arquivo permanente, ele não pode ser eliminado. A guarda é definitiva. Por isso, documento permanente é inalienável e imprescritível. O arquivo permanente pode receber documentos vindos do arquivo corrente ou do arquivo intermediário. A entrada no arquivo permanente chama-se recolhimento. Esse termo deve ser usado com precisão em prova. O arquivo permanente interessa mais aos pesquisadores, à sociedade e à memória institucional do que à rotina administrativa imediata do produtor. Por isso, seu acesso tende a ser mais amplo, principalmente no caso dos arquivos públicos, observadas as restrições legais de sigilo, intimidade, proteção de dados e segurança. Os nomes associados ao arquivo permanente são arquivo de terceira idade, terceira fase do ciclo vital, arquivo histórico e arquivo inativo. O termo arquivo morto deve ser usado com muita cautela. Comparação textual das três idades. Na primeira idade, temos o arquivo corrente. Sua frequência de uso é muito alta. Seu local de guarda deve ser próximo ao usuário. Seu acesso é restrito ao produtor ou a pessoas autorizadas. Sua relevância é essencial para a administração. Seu valor é primário, especialmente administrativo, legal e fiscal. Sua finalidade é administrativa. Na segunda idade, temos o arquivo intermediário. Sua frequência de uso é menor. Seu local de guarda pode ser um pouco mais distante do usuário. Seu acesso é restrito ao produtor ou a quem ele autorizar. Sua relevância ainda é administrativa. Seu valor continua sendo primário, especialmente administrativo, legal ou fiscal. Sua finalidade também é administrativa, mas já em fase de menor uso. Ele aguarda eliminação ou recolhimento. Na terceira idade, temos o arquivo permanente. Sua frequência de uso é pouca ou rara em relação à administração produtora, mas relevante para pesquisa e memória. Seu local de guarda deve favorecer acesso público e consulta. Seu acesso tende a ser público, observadas as restrições legais. Sua relevância principal é social, histórica, cultural, científica, probatória e informativa. Seu valor é secundário. Sua finalidade é diferente daquela que motivou a produção original do documento. Arquivo morto. A expressão arquivo morto aparece em algumas provas e causa confusão. A orientação técnica predominante é evitar a expressão arquivo morto como sinônimo de arquivo permanente. O arquivo permanente não está morto, porque preserva memória, prova e informação. Em muitas bancas, a alternativa que usa arquivo morto no lugar de arquivo permanente tende a estar errada. Porém, algumas bancas, como VUNESP, AOCP e Objetiva, em certos contextos, utilizam classificações de autores que admitem expressões como arquivo ativo, arquivo inativo e arquivo morto em relação à frequência de uso. Para a Fundação Getúlio Vargas, a estratégia segura é preferir as expressões técnicas, arquivo permanente, arquivo de terceira idade, arquivo histórico e documento de valor secundário. Se a alternativa trouxer arquivo morto ao lado de arquivo permanente, terceira idade ou arquivo histórico, prefira a alternativa técnica. Funções arquivísticas. As funções arquivísticas são atividades que atravessam a vida dos documentos e permitem controlar sua produção, organização, avaliação, preservação, acesso e difusão. Segundo a abordagem de Heloísa Belotto, a função arquivística deve ser compreendida como um todo indivisível. Isso significa que não se deve separar de modo rígido a administração de documentos de um lado e o arranjo e a descrição de fundos de outro. A gestão arquivística envolve uma sequência de tarefas que passa pelo controle dos arquivos em formação, pela destinação e pela custódia definitiva. Para concursos, especialmente conforme Rousseau e Couture, as funções arquivísticas são 7. Elas são criação ou produção, classificação, avaliação, descrição, aquisição, difusão e preservação. Essa lista deve ser memorizada. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou a lista de funções segundo Rousseau e Couture. A banca pode trocar a ordem, usar produção no lugar de criação, ou conservação no lugar de preservação. Mas também pode inserir termos estranhos à lista, como protocolo, registro, ordenação, seleção, validação, sistematização, restauração, arranjo, recuperação ou acesso. Esses termos podem existir no universo arquivístico, mas não compõem a lista clássica de 7 funções segundo a abordagem cobrada. Criação ou produção. A criação, também chamada produção, é a função arquivística voltada ao controle da produção de documentos e informações. Seu objetivo é evitar a criação desordenada de documentos, a duplicidade de informações, a produção de registros inúteis e o crescimento insustentável da massa documental.
Essa função envolve padronização de modelos, gestão de formulários, definição de fluxos, análise da necessidade de produzir documentos, controle da criação de informações, escolha adequada de suporte e racionalização da produção documental. Quando bem aplicada, a criação ou produção aumenta a eficiência administrativa, reduz a duplicidade, melhora a organização futura dos arquivos e impede que informações desnecessárias sejam registradas como documentos. A criação ou produção se relaciona principalmente ao arquivo corrente, porque todo documento nasce na fase corrente. Seu produto final é o próprio documento de arquivo. Em prova, se o enunciado falar em padronização de documentos, modelos, formulários, controle da criação, racionalização da produção ou prevenção de crescimento desordenado da massa documental, a função cobrada é criação ou produção. Classificação. Classificação é a função arquivística que organiza os documentos de um arquivo ou coleção de acordo com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. A classificação identifica elementos característicos de cada grupo documental, considerando semelhanças e diferenças. Seu objetivo é agrupar documentos de forma lógica para facilitar recuperação, avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso. A classificação é essencial à administração eficiente dos documentos correntes. Se os documentos forem adequadamente classificados, atenderão melhor às necessidades das operações administrativas. A classificação deve observar o princípio da proveniência e o respeito à ordem original. Isso significa que a organização deve preservar a relação entre o documento, seu produtor e as atividades que deram origem a ele. Segundo Schellenberg, há 3 métodos principais de classificação. O método funcional classifica documentos com base nas funções, ações, atividades e tarefas. O método organizacional, também chamado estrutural, classifica documentos com base na estrutura do órgão produtor, isto é, no organograma e nas unidades administrativas. O método por assunto classifica documentos com base no tema tratado. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar a diferença entre método funcional e método organizacional. Se a questão disser que a classificação estrutural é elaborada a partir de funções, atividades e tarefas, há erro, porque isso descreve a classificação funcional. A classificação estrutural ou organizacional se baseia na estrutura do órgão. A classificação aplica-se principalmente à primeira idade, isto é, ao arquivo corrente. Seu produto final é o plano de classificação de documentos. Em prova, associe classificação a plano de classificação, código de classificação, quadro de arranjo, organização lógica, recuperação e agrupamento de documentos. Avaliação. Avaliação é o processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores atribuídos aos documentos. Essa é uma das funções mais cobradas. Avaliação não é simplesmente eliminar documentos. Avaliação é decidir, com base em valores e prazos, por quanto tempo o documento será guardado e qual será sua destinação final. A destinação final pode ser eliminação ou guarda permanente. Se o documento não possui valor secundário e já cumpriu seu prazo, pode ser eliminado. Se possui valor secundário, deve ser preservado definitivamente. A avaliação considera valores primários e secundários. O valor primário sustenta os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária. O valor secundário justifica a guarda permanente. A avaliação reduz a massa documental, evita crescimento desordenado de documentos, melhora o aproveitamento de recursos humanos e materiais, aumenta a eficiência na recuperação da informação e preserva aquilo que realmente possui valor permanente. A avaliação aplica-se principalmente à primeira idade, isto é, ao arquivo corrente, embora produza efeitos sobre todo o ciclo vital. Seu produto final é a tabela de temporalidade de documentos, também chamada tabela de temporalidade e destinação de documentos. A tabela de temporalidade sistematiza as idades documentais, estabelece prazos de guarda e indica a destinação final. Quando a banca perguntar qual instrumento resulta da avaliação, a resposta é tabela de temporalidade. A Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar que, para proceder à avaliação de documentos arquivísticos, é necessária a identificação dos valores primário e secundário. Não existe valor terciário como categoria documental tradicional nesse contexto. Administrativo e legal são exemplos de valor primário, mas não substituem o par técnico primário e secundário. Descrição. Descrição é o conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaborar instrumentos de pesquisa. A descrição permite identificar, localizar, contextualizar e acessar documentos e conjuntos documentais. Seu resultado final é a criação de instrumentos de pesquisa. Instrumentos de pesquisa podem ser genéricos e globalizantes, como guias. Também podem ser parciais, detalhados e específicos, como inventários, catálogos, repertórios e índices. Também pode haver publicação de documentos na íntegra, como edição de fontes. A descrição é normalmente associada ao arquivo permanente, porque é nessa fase que a consulta pública, a pesquisa e a difusão ganham maior importância. Contudo, a visão da arquivística integrada e normas como a Norma Brasileira de Descrição Arquivística e a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística admitem que a descrição pode começar antes ou durante a produção dos documentos e continuar ao longo de toda a vida documental. A Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística, conhecida como ISAD-G, estabelece diretrizes gerais para a preparação de descrições arquivísticas. Seu objetivo é identificar e explicar o contexto e o conteúdo dos documentos de arquivo para promover o acesso.
Ela trabalha com 26 elementos que podem ser combinados para constituir a descrição de uma entidade arquivística, sendo 6 obrigatórios, organizados em 7 áreas de informação descritiva. A Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias, conhecida como ISAAR, CPF, orienta a preparação de registros de autoridade arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias relacionadas à produção e manutenção de arquivos. A Norma Internacional para a Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico, conhecida como ISDA, apresenta regras gerais para normalizar descrições de instituições que possuem acervos arquivísticos. A Norma Internacional para a Descrição de Funções, conhecida como ISDF, orienta a preparação de descrições de funções de entidades coletivas associadas à produção e manutenção de arquivos. A Norma Brasileira de Descrição Arquivística, conhecida como NOBRAD, adapta as normas internacionais à realidade brasileira. Ela estabelece diretivas para a descrição de documentos arquivísticos no Brasil, compatíveis com a ISAD-G e a ISAAR, CPF, buscando facilitar o acesso e o intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional. A NOBRAD possui 8 áreas de informação e 28 elementos, sendo 7 obrigatórios. Em prova, associe descrição a elementos formais e de conteúdo, instrumentos de pesquisa, identificação documental, acesso e normas de descrição. Aquisição. Aquisição é a função arquivística relacionada ao ingresso de documentos em arquivo. O ingresso pode ocorrer por diferentes formas, como comodato, compra, custódia, dação, depósito, doação, empréstimo, legado, permuta, recolhimento, reintegração ou transferência. A aquisição também pode ser compreendida como o conjunto de medidas relacionadas ao aumento do número de fundos documentais de uma instituição. Essa função pode ocorrer em todas as idades documentais. Quando documentos passam do arquivo corrente para o intermediário, a transferência. Quando documentos entram no permanente, a recolhimento. Quando uma instituição recebe documentos por doação ou compra, também há aquisição em sentido amplo. Seu produto final é o incremento do fundo de arquivo ou a ampliação do acervo. Em prova, associe aquisição à entrada, ingresso, incorporação, formação de fundos e aumento do acervo. Difusão. Difusão é a função arquivística voltada a aproximar o público dos arquivos e de suas informações. O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística não define diretamente a difusão como função arquivística, mas o termo é comumente relacionado à divulgação. Divulgação é o conjunto de atividades destinadas a aproximar o público dos arquivos por meio de publicações e promoção de eventos, como exposições e conferências. A difusão também se relaciona à disseminação de informações. Disseminar informação significa fornecê-la ou difundi-la por canais formais de comunicação. Na prática, a difusão ocorre por exposições, conferências, publicações, guias, catálogos, visitas técnicas, ações educativas, portais de consulta, instrumentos de pesquisa online, projetos de memória, campanhas de acesso à informação e transparência ativa. A difusão ocorre em todas as idades e seu produto final é a disseminação da informação e a transparência. A difusão tem um cuidado importante: quanto mais se amplia o acesso e a exposição do documento, maior pode ser o risco à sua conservação. Por isso, difusão e preservação devem caminhar juntas. A Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 2011, reforça a importância da publicidade, do acesso e da transparência. A transparência ativa, que é a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral independentemente de solicitação, pode ser vista como forma de difusão de documentos de arquivo. Em prova, associe difusão à divulgação, disseminação, transparência, acesso, aproximação do público e promoção do uso dos arquivos. Preservação. Preservação é a função arquivística voltada à manutenção da integridade dos documentos e da informação ao longo do tempo. Segundo uma definição ligada ao Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, preservação envolve prevenção da deterioração e dos danos em documentos, por meio de controle ambiental adequado e tratamento físico ou químico. A preservação ocorre em todas as idades documentais. Ela é importante no arquivo corrente, porque documentos em uso precisam ser protegidos. É importante no arquivo intermediário, porque documentos ainda necessários precisam permanecer íntegros durante seus prazos de guarda. E é essencial no arquivo permanente, porque os documentos devem ser conservados indefinidamente. A divergência conceitual entre autores sobre preservação, conservação e restauração. Para Casares, preservação pode ser compreendida como conceito amplo, abrangendo conservação e restauração, sendo um conjunto de medidas e estratégias administrativas, políticas e operacionais que contribuem para preservar a integridade dos materiais. Já para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, conservação pode ser entendida como promoção da preservação e da restauração. Nessa abordagem, conservação engloba preservação e restauração. Em linguagem de prova, preservação está ligada à prevenção de danos. Conservação está ligada à manutenção das condições físicas e à proteção do documento. Restauração está ligada à intervenção sobre documentos já danificados. O produto final da preservação é a manutenção da informação a longo prazo. Em prova, associe preservação a controle ambiental, prevenção de deterioração, tratamento físico ou químico, integridade material e permanência da informação. Resumo textual das funções arquivísticas: a criação ou produção controla a produção de documentos. Aplica-se principalmente ao arquivo corrente, que corresponde à primeira idade. Seu produto final é o documento de arquivo.
A classificação organiza documentos de acordo com plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. Aplicar-se principalmente ao arquivo corrente. Seu produto final é o plano de classificação. A avaliação analisa documentos para estabelecer prazos de guarda e destinação. Aplicar-se principalmente ao arquivo corrente, mas orienta todo o ciclo vital. Seu produto final é a tabela de temporalidade. A descrição elabora instrumentos de pesquisa com base na forma e no conteúdo dos documentos. Pode ocorrer nas 3 idades, embora muitos autores a associem especialmente ao arquivo permanente. Seu produto final é o instrumento de pesquisa. A aquisição corresponde ao ingresso de documentos em arquivo. Pode ocorrer em todas as idades. Seu produto final é o incremento do fundo de arquivo. A difusão aproxima o público do conteúdo documental. Pode ocorrer em todas as idades. Seu produto final é a disseminação da informação e a transparência. A preservação previne deterioração e danos por meio de controle ambiental e tratamentos adequados. Pode ocorrer em todas as idades. Seu produto final é a manutenção da informação a longo prazo. Terminologia arquivística aplicada à arquivologia, também chamada arquivística, é a disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos. Classificação, no sentido mais importante para esta aula, é a organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. O termo também pode significar análise e identificação do conteúdo dos documentos para atribuição de categorias de assunto. Em outro contexto, classificação pode significar atribuição de grau de sigilo, chamada classificação de segurança. Avaliação é o processo de análise de documentos de arquivo que estabelece prazos de guarda e destinação de acordo com os valores atribuídos. Essa definição deve ser memorizada. Descrição é o conjunto de procedimentos que leva em conta elementos formais e de conteúdo dos documentos para a elaboração de instrumentos de pesquisa. Aquisição é o ingresso de documentos em arquivo por comodato, compra, custódia, dação, depósito, doação, empréstimo, legado, permuta, recolhimento, reintegração ou transferência. Divulgação é o conjunto de atividades destinadas a aproximar o público dos arquivos por meio de publicações e eventos, como exposições e conferências. Disseminação é o fornecimento e a difusão de informações por canais formais de comunicação. Preservação é a prevenção da deterioração e dos danos em documentos por meio de controle ambiental adequado e tratamento físico ou químico. Conservação pode ser compreendida, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, como promoção da preservação e da restauração dos documentos. Restauração é o conjunto de procedimentos específicos para recuperação e reforço de documentos deteriorados ou danificados. Transferência é a passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Recolhimento é a entrada de documentos no arquivo permanente. Eliminação é a destruição de documentos que já cumpriram os prazos de guarda e não possuem valor permanente. Destinação é a decisão aplicada ao documento após a avaliação, indicando se ele será eliminado ou guardado permanentemente. Prazo de guarda é o tempo durante o qual o documento deve permanecer em determinada fase do ciclo vital antes de sua destinação. Tabela de temporalidade é o instrumento que define prazos de guarda e destinação dos documentos. Ela é produto da avaliação. Plano de classificação é o instrumento que organiza os documentos de acordo com funções, atividades, estrutura ou assuntos. Ele é produto da classificação. Instrumento de pesquisa é o produto da descrição e permite ao usuário identificar, localizar e acessar documentos. Fundo de arquivo é o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma entidade, pessoa ou família no exercício de suas atividades, mantendo relação orgânica com seu produtor. Pontos mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas cobra com muita frequência a identificação do arquivo de segunda idade. Quando a questão fala em documento que aguarda prazo definido para ser eliminado ou recolhido de forma definitiva após cumprir sua finalidade administrativa, a resposta é arquivo intermediário. A banca cobra a ideia de que os arquivos permanentes contêm documentos de valor secundário e são inalienáveis. Se a alternativa afirma que o arquivo permanente guarda documentos sem valor e prontos para descarte, ela está errada. A banca cobra que, para proceder à avaliação de documentos arquivísticos, é necessária a identificação dos valores primário e secundário. Administrativo e legal são exemplos de valor primário, mas não substituem a expressão técnica correta. A banca cobra a diferença entre guarda temporária e guarda permanente. Documentos cujas informações podem ser recuperadas em outros documentos tendem à guarda temporária. Documentos relativos ao patrimônio imobiliário da instituição tendem à guarda permanente. Cópias de documentos permanentes, por serem cópias de documentos já preservados, tendem à guarda temporária. A banca cobra a distinção entre arquivos intermediários e permanentes. Arquivos de documentos que deixaram de ser frequentemente consultados, mas cujos órgãos de origem ainda podem solicitá-los, são intermediários. Arquivos de documentos que devem ser conservados definitivamente em razão de seu valor são permanentes. A banca cobra o critério de idade documental. A frequência de uso é um dos critérios mais relevantes para determinar a idade dos documentos, especialmente na distinção entre corrente e intermediário. A banca cobra em quais idades pode ocorrer eliminação. A eliminação pode ocorrer nas idades corrente e intermediária. Não pode ocorrer no arquivo permanente.
A banca cobra que o arquivamento nas 3 fases não é condição obrigatória para todos os documentos. Todo documento passa pela fase corrente, mas nem todos passam pela fase intermediária e nem todos chegam ao permanente. A banca cobra documentos que devem ser preservados permanentemente. Documentos relativos à origem, aos direitos e aos objetivos do órgão ou entidade devem ser guardados permanentemente. A banca cobra a distinção entre documentos de valor primário e documentos de valor secundário. Documentos correntes e intermediários possuem valor primário. Documentos permanentes possuem valor secundário. A banca cobra a terminologia de transferência e recolhimento. Transferência leva documentos ao arquivo intermediário. Recolhimento leva documentos ao arquivo permanente. A banca cobra os instrumentos de gestão. Plano de classificação é produto da classificação. Tabela de temporalidade é produto da avaliação. Instrumentos de pesquisa são produtos da descrição. A banca cobra a lista de funções arquivísticas segundo Rousseau e Couture. A lista é criação ou produção, classificação, avaliação, descrição, aquisição, difusão e preservação. Armadilhas típicas em alternativas. Uma alternativa está errada quando diz que arquivo intermediário possui documentos consultados frequentemente. Consulta frequente é característica do arquivo corrente. Uma alternativa está errada quando diz que arquivo permanente guarda documentos que perderam seu valor e estão próximos do descarte. Arquivo permanente guarda documentos de valor secundário e preservação definitiva. Uma alternativa está errada quando diz que documentos permanentes podem ser eliminados. Documento permanente não pode ser eliminado. Uma alternativa está errada quando diz que valor primário é histórico ou informativo. Histórico e informativo são valores ligados ao valor secundário. Uma alternativa está errada quando diz que valor secundário é administrativo, legal e fiscal. Administrativo, legal e fiscal são dimensões do valor primário. Uma alternativa está errada quando diz que arquivo corrente deve ficar distante da unidade produtora. Arquivo corrente deve ficar próximo ao usuário. Uma alternativa está errada quando diz que a tabela de temporalidade nasce da classificação. Ela nasce da avaliação. Uma alternativa está errada quando diz que o plano de classificação nasce da avaliação. Ele nasce da classificação. Uma alternativa está errada quando diz que descrição é o mesmo que classificação. Classificação organiza os documentos. Descrição elabora instrumentos de pesquisa e representa os documentos para identificação e acesso. Uma alternativa está errada quando diz que a aquisição ocorre apenas no arquivo permanente. A aquisição pode ocorrer em todas as idades. Uma alternativa está errada quando diz que preservação só importa no arquivo permanente. A preservação deve ocorrer em todas as idades. Frases de revisão rápida para áudio. O ciclo vital dos documentos corresponde às fases sucessivas por que passam os documentos, desde a produção até a eliminação ou guarda permanente. A teoria das 3 idades classifica os documentos em correntes, intermediários e permanentes, conforme frequência de uso e valores primário e secundário. Arquivo corrente é primeira idade, uso frequente, proximidade do usuário, valor primário e finalidade administrativa. Arquivo intermediário é segunda idade, uso pouco frequente, origem no arquivo corrente, valor primário e espera por eliminação ou recolhimento. Arquivo permanente é terceira idade, valor secundário, guarda definitiva, interesse histórico, probatório e informativo, inalienabilidade e imprescritibilidade. Valor primário é administrativo, legal e fiscal, ligado ao produtor e à finalidade original. Valor secundário é histórico, probatório e informativo, ligado a fins posteriores, à sociedade e à preservação permanente. Transferência é a passagem do arquivo corrente para o intermediário. Recolhimento é a entrada no arquivo permanente. Eliminação pode ocorrer no arquivo corrente e no arquivo intermediário, mas não no arquivo permanente. Todo documento passa pela fase corrente, mas nem todo documento passa pela fase intermediária ou chega ao permanente. Classificação gera plano de classificação. Avaliação gera tabela de temporalidade. Descrição gera instrumentos de pesquisa. Aquisição promove ingresso de documentos. Difusão promove disseminação da informação e transparência. Preservação mantém a informação a longo prazo. As funções arquivísticas segundo Rousseau e Couture são criação ou produção, classificação, avaliação, descrição, aquisição, difusão e preservação. Fechamento do professor. Para resolver questões da Fundação Getúlio Vargas sobre esta aula, comece identificando as palavras-chave do enunciado. Se aparecer consulta frequente, pense em arquivo corrente. Se aparecer aguardando eliminação ou recolhimento, pense em arquivo intermediário. Se aparecer valor histórico, probatório ou informativo, pense em arquivo permanente. Se aparecer prazo de guarda e destinação, pense em avaliação. Se aparecer plano de classificação, pense em classificação. Se aparecer instrumento de pesquisa, pense em descrição. Se aparecer entrada de documentos, pense em aquisição. Se aparecer divulgação e transparência, pense em difusão. Se aparecer prevenção de deterioração, pense em preservação. O segredo da matéria é dominar as relações. Arquivo corrente se liga a valor primário e uso frequente. Arquivo intermediário se liga a valor primário e espera por destinação. Arquivo permanente se liga a valor secundário e guarda definitiva. Classificação organiza. Avaliação decide prazos e destinação. Descrição permite encontrar e acessar. Aquisição incorpora. Difusão divulga.
Preservação protege. Com esse mapa mental, o candidato consegue resolver tanto questões literais quanto questões interpretativas sobre ciclo vital dos documentos, teoria das três idades, funções arquivísticas e terminologia arquivística aplicada.